Ora bem, a última vez que um clube português esteve numa final europeia foi em 13-14, portanto já lá vão 10 anos. A última vez que teve o acesso a essa final europeia foi a 10 de abril de 2014, quando o Benfica passou frente ao AZ Alkmaar, na altura uma eliminatória a duas mãos, ganhou em Alkmaar por 1-0, ganhou em casa por 2-0, foi às meias finais contra a Juventus, que na altura se estava a reerguer a nível europeu, tanto que é uma Juventus que no ano a seguir vai à final da Liga dos Campeões. Foi uma eliminatória épica da equipa de Jorge Jesus, porque primeiro a Juventus ia jogar a final no seu estádio, se seguisse em frente, a final foi em Turim, e depois porque na Luz o Benfica ganhou por 2-1, com um golo a acabar de Lima, e em Turim resistiu com 9, foram expulsos o Enzo Pérez e também o Markovic, e o Benfica aguentou até ao fim um empate que garantiu que semanas depois fosse jogar aí a final frente ao Sevilha, que perdeu nas grandes penalidades. Essa foi a última meia-final e também a última final europeia de um clube português. Ora bem, nos últimos 10 anos, os melhores momentos foram normalmente as idas a quartos de final. Aconteceram muitas vezes, ainda assim. Estamos a falar de, em 10 anos, 11 presenças em quartos de finais europeus e desde logo há uma grande curiosidade. É que houve mais vezes portugueses nos quartos de final da Liga dos Campeões do que na Liga Europa. O Porto 3 vezes e o Benfica também 3 vezes. O Porto em 14-15 contra o Bayern, em 18-19 frente ao Liverpool e em 20-21 contra o Chelsea. E o Benfica em 15-16 contra o Bayern, em 21-22 contra o Liverpool e o ano passado frente ao Inter. Depois na Liga Europa, o Braga esteve 2 vezes contra Shakhtar e Rangers. O Sporting também 2 vezes frente ao Atlético de Madrid e Juventus no ano passado. E o Benfica contra o Eintracht, numa eliminatória que ganhou 4-2 em casa e depois foi eliminado. Portanto, normalmente os clubes conseguem chegar a este ponto, mas na última década houve uma espécie de bloqueio e nunca se conseguiu seguir em frente. Em relação a meias finais, Portugal conseguiu estar com muita regularidade. Nós, se estivemos aqui a puxar a fita atrás, até 2014, mas de 2014 até 2004 houve várias presenças em meias e em finais. Desde logo o Sporting na época 2004-2005, com a final da Taça UEFA. Houve a final europeia entre o Porto e o Braga. No ano a seguir o Sporting foi às meias finais da Liga Europa também. As tais 2 finais do Benfica. Portanto, se olharmos não a 10, mas a 20 anos, já há muito mais representatividade portuguesa. E se andarmos ainda mais para trás, apanhamos o Porto de José Mourinho, que ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões. Portanto, nos últimos anos há sempre uma presença, nas últimas décadas, há sempre presença forte portuguesa nessa fase de decisões, algo que não aconteceu de uma forma atípica nestes últimos 10 anos, mas isso se calhar não significa que Portugal esteja mais longe de o conseguir. Tem várias interpretações. Desde logo, uma das interpretações é que, normalmente, Portugal, quando está pior no ranking, quando tem menos equipas na Europa, é quando consegue melhores resultados. Isso aconteceu no início do século, com o Porto. Foi numa altura em que Portugal não conseguiu ir à Liga dos Campeões com nenhuma equipa, a única vez que aconteceu. E o Porto depois ganhou a Taça UEFA e ganhou a Liga dos Campeões no ano a seguir. E mesmo no período em que o Porto ganha a Liga Europa, com o André Vilas-Boas, também é uma altura de downgrade de Portugal, porque passou ali vários anos em que iam 3 equipas à Liga dos Campeões. Benfica, Porto e Sporting foram algumas vezes, também o Braga foi, e depois entrou-se ali numa fase em que Portugal tinha menor ranking, fazia com que as equipas mais fortes também caíssem para a Liga Europa, e isso fez com que o Porto conseguisse essa Liga Europa, com que o Benfica fosse também algumas vezes à final, e depois, lá está, isso fez com que houvesse novamente um forte ranking português, houvesse mais equipas e houvesse menor rendimento. Portanto, no fundo, a história recente mostra-nos que isto é cíclico, portanto, podemos até achar que, entrando aqui numa fase em que Portugal não vai ter tantas equipas, se calhar até pode correr melhor com as equipas mais fortes a estarem em competições secundárias da UEFA.
No fundo, acabei por responder a isto na resposta anterior, mas sim, obviamente não é nada garantido. Obviamente que há aqui um grande risco de Portugal perder competitividade, até porque estamos a falar em diferença muito maior para os grandes campeonatos. Os grandes campeonatos sempre foram mais fortes do que Portugal, mas Portugal sempre conseguiu ser competitivo com as diferenças orçamentais, e se Portugal não conseguir uma aproximação nos próximos tempos, aqui a diferença, o hiato vai ser muito maior. Agora, Portugal consegue sempre equipas competitivas porque é um país de passagem, é um país onde aparecem muitos jogadores que veem Portugal como uma montra e, portanto, às vezes podem-se criar aqui gerações, equipas competitivas o suficiente para se ambicionar uma final europeia. Finais da Liga dos Campeões, eu diria que já é quase impossível, até com um novo formato, isso vai ser ainda mais difícil de acontecer para equipas portuguesas. Agora, a Liga Europa e a própria Conference League são um bocadinho desenhadas à medida para Portugal ter algumas esperanças de voltar a curto, médio prazo a uma meia-final ou final de uma competição europeia.